aí, como é que vocês estão? Todo mundo já está usando o sistema, não estão? Então, se não estão, por que não estão? Se estão gostando? O que vocês podem fazer de pedido? Opa, posso falar? Claro, com vontade. Silvio Gregório de Fernandópolis, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu tentei utilizar, assim, aí por falta de tempo, eu não terminei a configuração e eu não entendi como funciona. Eu vi que todo mundo está usando, assim, acho que é por falha minha de entendimento e falta de tempo de dedicar à ferramenta, tá? Tranquilo, tranquilo. Hoje a gente vamos matar um pouco das dúvidas todas hoje aí, fica sem problemas. Ótimo. Bom, você vai falar? Vá, manda ver. Sou o Ítalo, sou de Rondônia, né? Atualmente sou líder técnico numa empresa aqui e tudo mais. Eu vi a ferramenta que eu vim procurando, né? Então acabei me deparando com a ferramenta. Eu vi o outro, exclusivo para Mac e tudo mais, mas estou à procura aí de um para o Windows que eu uso, o WSL. Então cheguei a dar uma brincada aqui, né? Mas não consegui muito a fundo. Não sei se por causa do WSL e tudo mais, não consegui executar os terminal. Então, é mais essas dúvidas aí, como vocês executam, funcionamento do flow de vocês. Não, perfeito, perfeito, cara. Ele foi feito para Windows funcionando com WSL, tá? E aqui eu não tenho uma plataforma ainda de testes para ele formatada para Windows, não seja, né, vocês dando o reporte, vocês passando o que está rolando mais forte aí sim a gente vai conseguir trazer ele mais para o ambiente de Windows, né? Ou seja, porque eu tenho testes, né, de operação, mas não testes de funcionalidade dele no Windows aqui, né? E foi feito, né, no início tinha o Maestre, eu olhei o Maestre, né, no Instagram ali, gostei muito, né, da estrutura, da arquitetura, e fiquei com aquilo na cabeça. Né, digo, cara, para construir é bacana, enfim, então venho trabalhando no VS Code, né, a estrutura vem crescendo e tudo mais, e digo, cara, chegou num... Opa, Eric, tudo bem? Então chegou num ponto que eu digo, cara, por que não, né? E virou um projetão, entendeu? E foi crescendo, né? As coisas foram acontecendo assim, né? De uma forma que eu também não esperava, mas o produto ficou um produto robusto, ficou um produto gostoso de trabalhar, né? E eu venho, né, adicionando mais funcionalidades em cima dele, mas chegou num ponto assim, tipo, cara, tem que ir ao mercado e jogar isso aqui para a comunidade, porque tem mais gente, né, com os mesmos problemas que eu, né, nos problemas que a gente tem aqui na empresa, de desenvolvimento, enfim. Eu vou falar algumas outras coisas com vocês também, do que está por trás disso aqui, né, de onde nasceu, como que surgiu, né, tudo que veio acontecendo. Show, show, da hora, ansioso. Deixa eu pegar aqui. Eu vou. Gente, pode ir conversando aí, pode dizer se está usando, se não está usando, se está bom, se está ruim, como é que vocês estão vendo a operação. Opa, então vou começar a minha parte aí. Boa noite, pessoal. Oi. Cara, primeiramente aí, parabéns. Sei que parabéns não enche barriga nesse sentido, assim, de tentar o projeto, mas eu mencionei lá, eu estou iniciando um novo projeto. Eu vi que eu ia realmente precisar de uma orquestração
maior do que eu já estou fazendo. Atualmente são usuários uso 3 a 4 terminais, aqui como agente de codificação. Tenho todo o meu fluxo em cada um criado lá para orquestrar multi-agentes também, para conseguir criar specs, implementar junto com o Kanban, todo um fluxo já. Só que eu vi que estava precisando de algo mais, um pouquinho mais robusto mesmo. Aí foi quando eu conheci ontem o Maestro, que um amigo tinha mencionado sobre ele anteriormente. E aí depois fui procurando alternativas e nada de algo funcionando no Windows como Maestro. Só algo dava sabor, Maestro, mas não era algo próximo, sabe? Isso, só sabor, Maestro. E aí, cara, foi quando ele mandou sobre o teu projeto, e depois eu mencionei no grupo do Hermes, aí eu vi que já era um grupo realmente ele da Automatic, e aí eu entrei, nossa, então eu tô em terra conhecida, ainda bem que é alguém da Automatic, aí a gente consegue ter digamos assim, um suporte mais confiável. Claro, claro. Porque às vezes o que acontece na gringa, a galera lança, fica ali, porque é gringa, ou seja, tem muita gente, né? E aí, como tem muito projeto, tem muita gente, acaba ficando abandonado muito rapidamente se não tem tração. Sim. Então, isso me trouxe a ter realmente um voto de confiança muito grande, porque manter até mesmo um projeto pessoas desse nível requer muito tempo. Então, por isso, parabéns mesmo aí. E aí eu tô ouvindo cru ainda, tá? Então, conheci o Maestro, mas não usei, porque eu sou usuário Windows, então tô começando aqui ainda a brincar, fuçar aqui no Omni. Aí eu tô vindo aqui hoje para aprender. Tá? Tranquilo. Salve, salve, galera. Boa noite, boa noite. Boa E aí, meu noite. grande Gessé, o homem que tirou o meu sono essa noite, meu filho. Loucura, galera, loucura. Tem umas coisinhas pra gente ajeitar ainda, mas eu usei o Maestro também, inclusive o que mostrei pros meninos lá do grupo, o Leninho e o Maestro. Ele é legal, mas eu sinto muita falta de ter essa pegada mais aberta, sabe, cara, do open source, assim, porque acho que a fase, o pessoal fala muito do harness e tal, e o harness não é só o agente, o cloud e tal, é o ambiente todinho que tu usa para desenvolver. E cada um, bicho, não existe uma regra, cada um vai desenvolver do seu jeito. E eu gosto de sempre tirar um tempo para ir fazendo pequenos ajustes no meu workflow aqui, e apoio muito o open source também por conta disso. E acho que assim, a gente tem até comentei com o Gessé, nessa comunidade aí, cara, a gente tem que ter um certo cuidado para não banalizar, tá ligado? Tipo, trazer galera que queira mesmo entrar pro projeto. Ah, é legal, você chegou agora, quer usar, quer acompanhar e tudo. Pô, perfeito, a gente tá sempre de portas abertas, mas chega para somar também, pô. Eu não sei se tu já manja assim do open source, mas toda ideia que tu tiver, né, tu pode alterar no teu próprio aplicativo, subir um pull request lá no GitHub, e aí já você analisa e tal, de repente já vai alterando. Então, a vantagem aqui, e aí por isso que eu botei pressão aí pra gente acelerar, pô, é porque tu não precisa esperar só o cara ter a ideia e desenvolver. Ah, pô, tem uma ideia, vai lá, desenvolve, sobe a pull request, e a gente vai fazendo a parada crescer junto. Porque a produtividade que isso dá, bicho, é sinistra, assim. E se, eu não sei se tu já baixou. Qual era o nome que tu tava falando aqui, bro? Como era teu nome aí? Eric. Não, Eric. Ô, Eric, eu não sei se tu chegou a baixar já o Omni. Até enfrentei alguns gargalinhos hoje para conseguir passar, que foi com a versão do Codex. O Codex não estava querendo digitar, e ia lá, atualizei para a versão mais recente, consegui ficar compatível com o Omni também. Cara, se tu olhar, a gente tá muito preocupado em botar para funcionar, para começar a usar e tal, beleza. Mas se tu olhar a profundidade, de problema, não, é normal. Mas o que é que eu quero te dizer? Não é nem o que a gente tem hoje. É o roadmap que a gente tem para construir. Se tu olhar a parte de tools, as configurações do orquestrador, o A2A, né? O agent to agent lá que tem,
a parte dos compressores de token e tal. Bicho, é uma solução muito completa, assim, cara, para o cara conseguir realmente criar um ambiente para trazer produtividade, economizar token e no fim do dia conseguir faturar mais, né? Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo, né? Pô, eu participo de muitas comunidades, até saí recentemente de vários grupos, e aí saiu até como dica, assim, a gente tem que ter um cuidado, cara, que é, às vezes, nesses grupos, é cada um querendo mostrar que tem a bicha maior do que o do outro, né? E aí falam muito, o meu código, eu não sei o que é a minha aplicação e tal, mas a gente tem que focar, bichinho, em monetizar, que a gente tá na parada mais hypada de todas, mas que o pessoal fala, vai ficar milionário com a bicho, não é fácil. Porque os produtos são meio comoditizados. O cara tem que aprender a criar produto e tal. Então, além dessa comunidade, assim, do desenvolvimento do Omni Rift, acho que faz muito sentido a gente criar a comunidade do Omni, né? Até porque eu já dei uma olhada no GitHub do Gessel, o bicho é tipo eu, assim, acho que ele toma um venvance assim de noite, mas aí não dorme não, velho. Porque tem um projeto lá do Bridge, lá da memória e tal, irmão, aquilo ali é sinistro também, velho. Então tem muita coisa pra gente desenvolver, vamos aproveitar, velho, e fomentar uma comunidade aí, negócio mais próximo, a galera tá próxima e tal. E é isso, macho, eu falo pra caralho, eu amo essa porra, que loucura que a gente tá vivendo, irmão. É uma loucura. 2 anos atrás, macho, eu tinha uma agência com 30 negros, quando eu olho hoje, macho. Eu e meus robôs aqui, eu não sinto saudade de jeito nenhum, viu? Eu estou conversando aqui com vocês aqui, eu estou olhando, e daqui a pouco já vai sair a versão 32 aí já, com o MERD lá da comunidade lá e mais umas melhorias ali. Bom, 10 para as 9 aí, vamos lá, quem chegou, chegou. A gente vai batendo um papo aí. Bom, deixa eu abrir. Rocha. Quero ver a sua visão, que eu vi muita coisa, mas eu quero ver a sua visão explicando. Deixa eu abrir aqui com vocês aqui. Bom, então, assim, algumas coisas eu vou poder falar com vocês, outras são, né, questões da empresa aqui, mas eu consigo dar para vocês a visão, né, geral da operação, tá? Estou aqui com um projeto Canva de teste, né, para a gente poder trabalhar, para a gente operar. Então, quem está iniciando no produto, né, ou seja, a minha preocupação foi em trazer quem está iniciando com o produto, uma maneira de como eu inicio, né? Ou seja, como é que a coisa pode acontecer, tá? Então, vou dar umas passadas rápidas por aqui e mostrar algumas ferramentas bacanas. Então, assim, como eu inicio um projeto? Então, ou seja, preciso pensar, parar, organizar? Não. Eu vou lá no arquiteto de pipeline. No arquiteto de pipeline, a gente pode escrever o projeto, enfim, conversa, enfim, traz, né, toda a orquestração que a gente tem. E aí tu pode, né, trazer aqui por dentro, né, as operações, dizer quem é que tu quer trazer. Ou tu vai trazer, né, as instruções... Desculpa te interromper, tu consegue, acho que tu tá no monitor grande, tu consegue dar algum zoom aí nesse monitor que tá muito pequenininho, né? Deixa eu te dar aí pra... Não sei se mudar aqui vai ficar... Melhorou aí, não? Parou de compartilhar. No Ah, caso, a tela sim, caiu, né? Como é que tá agora? Pra mim tá ok. Como é que tá? Melhorou? Show de bola. Então tá. Bem melhor. Então, assim, qual é a ideia, tá? Para que a gente possa começar, né, na operação, então, sim, trazer o arquiteto, né, de pipeline, onde a gente já pode clicar e ter alguns modelos prontos, né, do time de full stack padrão na operação. Então, assim, aqui a gente tem as opções, né, de montar com um agente ACP, então são agentes clientes, né, focados para processos, enfim, planejamento, estrutura do dia a dia da gente, ou a gente pode montar com um terminal e a gente mesmo vai desenvolvendo depois as propriedades de cada agente, tá? Vou escolher montar com um agente ACP, né?
a gente pode desenvolver o nosso também aqui na operação e vou trazer para o ambiente, tá? Então, ou seja, as coisas vão agora começar a fazer sentido para quem não estava entendendo. Aqui ele está carregando. Tá? Quando a gente faz isso, a gente tem as definições dos MCPs aqui, das personas, né? Ou seja, aqui são todos os agentes praticamente mais autônomos, digamos assim, na operação, tá? E todos eles têm as camadas de trabalho. Então, todos eles vão assumindo, né, as suas instâncias, digamos assim, tá? Deixa eu pegar para baixo aqui. Então, esse aqui é o QA do projeto. Então, ele vai assumir a memória do projeto. Aqui a gente tem o Code Review, então ele vai assumir também a persona do Code Review, tá? Ou seja, permissões e, enfim, todos os outros dados. Tem que ajustar o tamanho aqui. Então, aqui embaixo, ele vai ter, né, um agente de segurança baseado no Sonnet ou baseado em qualquer outro que vocês definam também, tá? Então, ou seja, pode herdar o pai ou pegar qualquer outro via wrapper. O que está acontecendo aqui e por que eu tenho tantos modelos, digamos, open source, digamos aqui, tá? Eu tenho uma chave Olama, então, mostrar para vocês aqui que é uma solução bacana para vocês desenvolverem também com baixo custo e também com uma qualidade muito boa. Então, Olama Cloud, tá? Então, o preço do Olama, eu tenho chaves, né, de $20 aqui na operação. Funciona praticamente igual ao Cloud, aonde a gente tem o uso, show de bola, o uso baseado em 5 horas, né? Ou seja, um uso semanal e o uso de 5 horas, e aí, a partir disso, vocês podem escolher modelos, né? Por exemplo, como o GLM 5.2. Se vocês forem bater GLM 5.2 com Sonnet, né, o 4.5 é pouquinha coisa abaixo. Já com o Sonnet 5 disparou, não tem como comparar muito, tá? Mas aí tu joga o GLM 5.2 com o máximo de capacidade de processamento, enfim, tudo mais, né? O Max é forte para ele ali na operação, e ele vai, né? Sem contar que depois tu tem outros modelos também, né? O Minimax 2.7 está muito bom, o Chemicoder também está muito bom, tá? Então são operações que a gente vai trazendo. Eu pego uma chave de lá, e coloco essa chave dentro da operação, né, do nosso dia a dia aqui. E eu tenho aqui, ó, central de API, tá? Então, aqui a gente pode vir cadastrando chaves de API, pode cadastrar a chave da Grok Free também, para cá, para operar, né? Faz os preenchimentos aqui, e tu vai ter os modelos à disposição, tá? Então, é assim, funciona dessa maneira, tá? Então, aqui, o agente arquiteto carregou as tools, né, carregou os MCPs, enfim, da operação que a gente tem, e agora a gente vai, né, efetivamente, a gente pode iniciar o projeto e trabalhar com o projeto. Então, a gente pode vir aqui e dizer o que a gente quer, você perguntar para o agente, né? Então, ou seja, quero um sistema de front-end de venda de frutas, tá? Então, assim, vamos deixar a instrução operar. Se ele não operar aqui, a gente troca o CLI, né? Deixa eu ver como é que vai. Deixa eu ver se já tem, tá na última versão. Tá pensando aqui, ó. Tá? Enquanto ele pensa ali, a instrução e o que a gente tem de tá trazendo, né, para vocês aqui e para o produto, por exemplo, né, o ambiente de Code Review, tá? O Code Review vai usar a chave que nós trazemos de API para cá, e aí eu estou usando de Code Review o Chemicode, né, o 2.7, que é lá do Olama. Ao mesmo tempo, a gente está trazendo política, né? Muita gente que está desenvolvendo software não sabe a política de segurança, enfim, não está, né,
no meio, né, do dia a dia, mas vai bipodar, quer trazer a sua ideia para o mundo, mas aqui a gente está trazendo uma camada de segurança e uma camada de arquitetura de software dentro do ambiente. Então, está produzindo com o produto, todos os agentes estão levando, né, um trabalho do code review ali para dentro da operação. Tá? Que ele não vai se firmar agora aqui. Vou fazer diferente. Deixa eu limpar o... Tem que me lembrar de fazer deletar o quadro todo. Deixa eu botar o arquiteto aqui. Então, clique nativo. Pronto. Eu confesso que eu tenho encontrado um pouco de dificuldade em operar a ferramenta, porque eu fiz muita modificação dentro do meu cloud para economizar token. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, tem um acompanhamento de tokens aqui, né, uma ferramenta que acompanha, e eu tenho o cloud modificado para a operação aonde a gente tenha, deixa eu ver se ele vai recarregar aqui, aonde ele tenha um ambiente que, se ele for passar de uma instrução de código de 30 linhas de código, ele já tem que chamar o Olama Cloud para fazer o código funcionar, tá? Então, eu vou ter que dar um reset muito forte dentro do meu cloud para usar o sistema, né, de uma forma mais completa, digamos assim, porque aqui a ferramenta é orquestração, e eu tenho orquestrado o meu cloud fora, né, da ferramenta. Então, o que acontece? A gente tem e trabalha com os chamados hooks, né? Ou seja, ferramentas ali também, né? E comandos internos dentro do cloud. O que eu faço? Eu intercepto esses hooks e faço com que eles se transformem em determinado momento em montes de dispatches, e esses montes de dispatches, eles emulam uma chamada de tool do cloud. Quando eu faço isso, eu digo que eu tenho alguns requisitos obrigatórios para serem cumpridos, que são: passou de 30 linhas de código, tem que chamar o Olama Cloud para fazer o trabalho. Passou de uma PR de 400 linhas, tem que quebrar e também fazer tudo com o Olama. Tá? Então, são barreiras que eu fui impondo para poder ter economia de token dentro de todo o ambiente. Tá? Então, o Code Review já abriu ali. Aqui, beleza. Então, vamos vir para cá. Quero sistema, front-end, venda. De frutas. Tá? Então, a ideia central é que o arquiteto faça toda a orquestração, né? E vocês depois vão podendo colocar os sistemas, né, para operar ali todo mundo em conjunto. Quando a gente trabalha com os terminais, tá? A gente tem os chamados MCPs, cada um tem as suas conexões aqui, comunicando com o arquiteto, né? Então, ou seja, o arquiteto está sabendo quem está trabalhando, diferente de um agente ACP, que já sabe que essa conexão existe lá por baixo, tá? Então, na operação com eles lá. Não tenho nenhum spec aqui, por exemplo, nesse momento aqui de trabalho de operação, senão a gente poderia seguir, ou eu posso simplesmente importar também para cá uma spec, tá? Então, ou seja, ele está trazendo agora aqui na operação, tá vindo e conversando aqui. Enquanto ele está trabalhando ali, vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Quando a gente fala conexões de memória, aqui vocês vão encontrar um projeto nativo da empresa, tá? Então, ou seja, conexão do OmniMemory aqui é uma coisa nossa, interna, que traduzida. Vamos fazer um full stack real aqui, vamos fazer uma loja pública aqui. Traduzida essa operação, aqui.
Nós temos isso, ó, rodando, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um cérebro que tem características, claro, digitais, mas tem toda a característica e neuroplasticidade de um cérebro humano com capacidade para esquecer, nunca deletar, tá? Então, ou seja, a operação que acontece dentro desse cérebro, dessa amostra que vocês estão tendo aqui, hoje a gente tem, dentro do ambiente de carregamento, mais de 350 mil memórias, tá? Pode falar. Isso, eu vi que tem integração com o OmniMemory, mas isso já é buildado dentro ou não? Não, esse aqui é um build que fica fora, né, mas que vai ser um projeto que depois eu vou trazer para a comunidade, tá? O que que ocorre? Excelente, excelente. O que ocorre com esse projeto, tá? Aqui. Esse aqui é o cérebro, tá? Que tem as características de um cérebro humano, neuroplasticidade, ele tem sono REM, tá? Ele tem capacidade de aprendizado, tem capacidade de esquecimento, e tem um trabalho com ele, aonde, né, o estado do cérebro, ó. Então, ou seja, como é que está a capacidade dele de operar, né? Ou seja, esquecimento com leis cardinais, aquecimento de leis que não podem ser, de memórias que não podem ser esquecidas, tá? E por que nasceu o OmniRift? Então, né, fechando um pouco do pacote, tá? Aqui, a gente tem os olhos. E aqui, a gente tem a memória. Eu não consigo e eu não esqueço tudo que eu vejo. Em algum momento, eu posso não acessar o que eu vi, mas ele está lá, latente. Então, dentro de um ambiente de memória, como foi construído, ele não esquece nada nunca, e o OmniRift foi feito para trabalhar com orquestração de agentes que consultam o mesmo cérebro, e, ao mesmo tempo, esse cérebro ele pode ser compartilhado com a empresa, através de chaves de tokens que vão acessar esse cérebro compartilhado. Ou seja, se um agente erra, e aí identifica-se o erro, esse erro ele é gravado no momento, né? Gravado, vocês podem ver uma grande massa aqui, ó, né, de memórias aqui, ó, ou memórias cruas, ou memórias, né, que foram batidas e que caíram para erro, tá? Então, nesse momento, se ele erra, o próximo agente não tem necessidade de errar de novo se ele faz a consulta, né, do chaveamento do que ele está consultando, do que ele está fazendo, né? Então, o importante é, quando a gente passa pela movimentação de code review, e, gente, não é necessário que vocês tenham tudo isso para usar a ferramenta, tá? Só estou dando uma amostra do que foi, do que saiu, como é que surgiu, né? O que está acontecendo no ambiente, tá? Então, quando a gente passa pelo Code Review, e aí, por que eu uso o Olama Cloud, tá? Essa memória... Sim, a memória deixa eu botar aqui, a memória, ela é por projeto, e, ao mesmo tempo, tem um fator de memória global, tá? Então, eu vou mostrar para vocês também ali. A memória global, né, ela fica presa dentro do cofre, que fica dentro do cérebro. Então, ou seja, eu preciso me lembrar de uma API, preciso me lembrar de uma credencial, preciso de me lembrar de alguma coisa. Hoje, aqui na empresa, é 100% gerido por IA dentro do cofre, né? A gente tem o nosso cofre, né? Tem toda a parte de segurança dele, com chave de criptografia, e aí, a partir disso também, as senhas nunca são mostradas, as APIs nunca são transcritas dentro de texto, ou seja, nunca são mostradas em tela também, tá? Então, assim, a gente tem aqui, né, os desenvolvedores, por enquanto, do projeto, né, as revisões todas que estão sendo feitas, se tem erro na revisão, é mostrado, então, ou seja, é necessário que exista isso para alimentar o cérebro, né? Todas as boas práticas sendo declaradas também, alimentar o cérebro, os repositórios que estão sendo trabalhados, é questão de configuração e, né, chamar o pessoal para o projeto,
tá? Então, assim, dentro da arquitetura do OmniRift, ele é o fechamento, ele é um bloco, né, que fecha toda essa estrutura, tá? De operação, aonde aqui nós estamos vendo, está sendo gravado e a operação está acontecendo. Ok. Uma das coisas que nós temos dentro do projeto do OmniRift é o OmniFile System, tá? O que é o OmniFile System? Se vocês, né, instalaram o produto, tá? Ele é uma camada em Fuse, aonde ele tem uma capacidade e uma LLM de 90 mega, que roda dentro do disco de vocês, que roda dentro da pasta de trabalho de vocês, e ele faz um sistema de orquestração semântica para os agentes de IA. Então, todo o projeto que vocês salvam ali dentro tem uma orquestração, tem um trabalho semântico feito ali dentro, que ajuda com que o sistema tenha, os agentes, na verdade, tenham uma característica, né, de melhoria nos processos de acesso aos arquivos, ou seja, ele é indexado por disco, tá? Então, ou seja, isso eu preciso ainda, nos meus testes aqui, validar este produto como conceito, porque isso aqui é uma ideia que surgiu em 1991, 92, alguma coisa assim, surgiu essa camada, tá? Mas para camadas de discos, de sistema operacional, para agentes de IA, não existe nada muito recente, né? Ou seja, tem um projeto, parou, enfim, alguma coisa assim, do que eu pesquisei, mas eu transformei um disco meu SSD em um disco de file system para agentes, então ele está rodando lá dentro. Vai ser indexado um banco de dados dentro, né, da estrutura do que vocês têm no disco de vocês, então tomem cuidado, né, para projetos muito grandes, enfim, tudo mais, né? Mas esse projeto está incorporado dentro do OmniRift, porque eu entendo que existe uma melhora, né, no ambiente de trabalho para que a gente possa, né, trazer mais dados, né, para dentro do projeto, tá? Então, aqui, o arquiteto ainda está trabalhando, né, para trazer os disparos. Enquanto isso, a gente vai tendo outras situações, tá? O OmniPartner aqui, né, é para que ele possa acompanhar vocês dentro de todo o projeto, tá? Ou seja, trabalhar junto com vocês. Mas também, já que a gente tem uma chave de LLM, enfim, uma instrução operando, por que não que a gente possa aprender também, né, a desenvolver estando dentro do projeto, tá? Então, eu trouxe aqui também um tutor, né, de desenvolvimento, um tutor de código, onde a gente pode desenvolver em Python, Java, né, HTML, CSS, enfim. Então, aqui ele vai passando alguns exercícios e a gente vai desenvolvendo o exercício, mas aqui é uma ferramenta também que está em desenvolvimento, né? Então, ali, ó, fazer, né, e parear, enfim, então a operação está operando dessa forma, tá? Então, aqui trabalhando. Code Review já mostrei para vocês, tá? Central copia cola, são funcionalidades do nosso dia a dia, do que a gente trabalha, tá perdendo código para lá, recorta, copia, bota para cá. Então, isso aí, normal, tá? Histórico de sessões, as auditorias e as memórias do que vem acontecendo, então, né, bate sistema, reinicia computador, cai sistema, alguma coisa assim, então, fica ali gravado, tá? Aqui, como a gente comentou, né, vocês podem criar os hooks de vocês operando e orientando os agentes também, tá? Lembretes, né? Tudo que vocês colocam dentro do Canva vira lembrete para cá. Aqui trabalho. A pasta do File System. Repositórios do Git, né? Coloca a chave do Git. E aí vocês podem trazer os projetos para cá. Não, gente, o Bruno, acho que eu estava comentando de ter um serviço, né, na cloud, né? Ou seja, na VPS operando. Então, assim, Bruno, o serviço do Forgejo, tá? Do Omni Memory, ali, o Forgejo é um projeto, né, que deu origem ao projeto Gitea, que deu o projeto Git. O GitHub de hoje existe através do Gitea, ali na operação. Então, hoje, por exemplo, aqui na empresa, a gente não tem, né, como é que eu digo assim, a gente não tem o Git, o nosso Git interno, a gente opera. Peraí.
a gente opera o nosso GitHub, tá? Vamos dizer assim, a gente opera o nosso próprio GitHub aqui na empresa, e aí, através disso, a gente tem nossa camada de code review, como vocês viram que eu mostrei, e aí a gente hoje não paga nada de Copilot, não paga nada de GitHub, tá? Então, todo foi construído uma camada de code review dentro da operação que faz com que tudo aconteça. Então, por que isso também, né? Não adianta só a gente ter a ferramenta de construção, orquestração, enfim, né, de trabalho, mas ao mesmo passo também não adianta ter código errado, tá? Então, ter a operação gravar e não ter as coisas corretas e vocês também não ter aonde salvar, tá? Então, o repositório do Git, né, aqui vocês vão trabalhar com um token, traz para cá, comita, né, a função aqui e traz todo mundo junto. Né? Snapshots do Canva, ou seja, né, ter todo mundo aqui tem sempre salvo também, uma janela e um espelho do que está acontecendo, tá? Mais para cima, a ideia do Kanban do projeto já está lançada, né? Então, vocês estão vendo acontecer aqui nesse momento. A ideia é o quê? Tem gente que trabalha com Gira, tem gente que trabalha com Kanban, com Trello, ClickUp, enfim, tudo mais. Aqui, a ideia é que os próprios agentes populem os seus cards e a gente possa visualmente analisar, né? E ver o que está acontecendo, tá? Quando a gente está falando, né, sobre isso, digamos assim, quando o projeto fica mais rico, a gente tem, por exemplo, aqui um mapa de código, tá? O que é o mapa do código? Ele vai te dizer onde cada linha de código está escrita, onde é que ela se comunica, tá? Então, assim, tem muitos projetos que vieram, né, e eu fui usando e fui incorporando para cá. Então, assim, na instrução. Então, eu sei, a gente pode exportar as docs, né? Ó, e a gente agora vai ler essa documentação toda que está acontecendo, ou seja, tudo que já está sendo gerado, ó, fundação do SaaS, autenticação, modelo de... a gente está conversando e está criando sozinho, tá? Ou seja, então, assim, a gente está batendo um papo e ele está trabalhando, e a documentação já está toda sendo criada. Não, eu posso vir aqui, ó, estrutura do repositório, ó. Está sendo feito. Tá? Então, assim, é uma orquestração... Isso aí tu fez com Hulk, Skill, como é que tu configura para ele já gerar essas documentações? Ou é no prompt do orquestrador? É por baixo, realmente, de um sistema que gera um mapa de código. Ah, saquei. Tá? Tem. Dentro do repositório tem um gerador de documentação. Tá? Não, tipo, entendi, o gerador de documentação, que o mapa de código eu tinha entendido, mas criar essa regra para já ir codificando e documentando é sinistro. Isso, tá? Então, assim, vou limpar, tá? Aqui não tem gráfico para limpar, vou limpar as documentações aqui. Tá, limpou a documentação. Mas, por exemplo, eu quero ver, por exemplo, comunidade de códigos, ou seja, onde é que os códigos se interpolam, né? Onde é que eles vão, né, batendo. Visualmente fica muito confuso, digamos, né, na operação de trabalho. Mas quando tu está pesquisando, por exemplo, chamando alguma coisa, ó, aqui tem 60 nós, né? Então, contrato fala com autenticação, que fala com a API de cliente, que fala com a API, que fala com erro, entenderam? Então, ou seja, tá? Então, as coisas todas vão fazendo sentido à medida que a gente vai crescendo. E isso é um mapa gráfico do teu projeto, tá? Então, aqui, vou limpar o gráfico aqui também. Vou tirar os nós daqui. Tá? Sumiu. Beleza. Tá? Quando a gente está falando, né, da construção de códigos, enfim, a operação do que está acontecendo, tá? Vamos ver se está rodando. Então, aqui no final tem uma das ferramentas que eu considero as mais importantes, é uma das que me guiam também, tá? Para a construção de projetos, que é a saúde do projeto e uma ferramenta chamada ciclomática na construção de software, tá? O que seria ciclomática em termos mais práticos, assim falando? Quantas voltas o teu software dá para poder fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, eu elenquei, né? Ó, uma movimentação aqui, uma ciclomática, né? Acho que ele tem aqui ordenar por ciclomática, ordenar por cognição e ordenar por manutabilidade. Então, assim, quanto
pior a manutenção do teu código, mais tempo tu vai passar para poder analisar, né? Quanto mais voltas o teu código dá, mais tempo ele leva processando. Por que isso é importante? Porque se eu tenho um código fazendo muito reprocessamento de if, de else, de loop, essa movimentação, o que vai acabar ocorrendo? Mais tempo de processamento de máquina para chegar no mesmo resultado. E para nós que trabalhamos com agentes de IA, mais consumo de token para fazer a mesma tarefa, para poder executar a mesma situação, tá? Então, aqui vocês podem, aqui, a saúde do projeto, vocês analisam, né, como é que o projeto está, e ele já está fazendo, né, tá trabalhando. Aqui no Turbo, tá, na instrução de operação, é para quando a gente chega, quando a gente bate na parede, tá? Bati na parede, cara, não estou conseguindo avançar com esse código, ou esse pedaço está travado, ou a IA está travada, não consegue chegar numa operação. Aqui nada mais é do que? Do que o loop e a meta, tá? Fazendo a operação ali, né? Descreve o objetivo, né? Passa, né, a movimentação da condição, que escolhe quem é que vai trabalhar, né? Quem vai fazer a operação, bota quantas interações e vai analisando e até vai podendo refatorar também o próprio código, tá? Aqui o editor de código, né? Vamos pegar aqui um códigozinho JSON. Tá? É só um editor de código, não tem muito mais que a gente vai, né, trabalhar aqui em cima, tá? Então, ou seja, está trabalhando, está fazendo as movimentações. Aqui, né, ele vai debugar com a IA, então, ou seja, ele vai trazer para vocês o MCP da operação, deixa o Serena. O que é o Serena? O Serena, ele é um MCP que tem acesso a várias linguagens de programação que eu trouxe nativamente para dentro do projeto, tá? Então, ele pode, né, ofertar um debug, ó, ele já vai chamar um agente, esse agente já vai começar a operar e já vai começar a debugar o código, enfim, começar a trabalhar junto, tá? Então, ó, todas essas ferramentas que eu estou mostrando, todas elas, né, carecem de mais testes com a comunidade, tá? Para a gente poder realmente ir melhorando. Minha preocupação foi trazer, né, ou seja, cada vez um tooltip, né, do que é, o que faz, ó, tá? Dar uma instrução e uma interação, mas a gente sabe que nem sempre, né, é possível, né, na estrutura inteira, tá? Então, vou deixar ele fechar aqui. Tá? Aqui, o Explain Shell, tá? Por exemplo, vocês pegam um comando SH na internet, tá? Querem analisar aquele cara, querem ver aquela operação, o que está acontecendo ali por trás, bota o comando aqui e ele vai trabalhar e vai trazer para vocês tudo o que acontece lá. Né? Então, são ferramentas de desenvolvimento, assim, de operação. Aqui, para quem trabalha como eu, né, com fluxos de N8N, entendeu? Trabalha com terminologias JSON, enfim, tudo mais. Aqui é mais uma ideia, digamos assim, para a gente poder se situar, né, dentro de um ambiente. Deixa eu buscar algum código aqui. Tem um transcritor de áudio aqui, tá? Então, em vez da gente estar olhando 1 milhão de linhas, enfim, trazendo, sabendo o que está acontecendo para lá e para cá, tem uma árvore dentro de decisões aqui, né, um grafo também, pode verificar somente por texto, que nem é o arquivo padrão, ou pode verificar pela árvore de decisões gráfica, né, aqui como é que a gente chama também, um gráfico mental, vamos pensar assim, né, ou seja, o que vai tomando cada movimento de cada decisão, tá, então, na operação. Aqui, né, ou seja, aqui, tá, ferramentas aqui, DevTools, é o DevTools? Eu acho que é o DevTools. Se ele vai carregar aqui agora. Peraí. Ah, tá aqui. Ah, aí virou um hub de 20 conexões. Ok.
Então, assim, o DevTools, gente, tá? É uma ferramenta de desenvolvimento bem rica, tá? Onde vocês podem passar, né, instruções, enfim, tudo mais, querem formatar o UID, entendeu? Para poder ter na mão ali uma chave de conexão rápida, SSH, criptografia, enfim, tudo mais. Então, assim, não quero deixar a IA gerar, vou me esquecer depois, então pode usar aqui, pode gerar por aqui, tá? Fazer a operação inteira, tá? Aqui, vocês, por exemplo, estão trabalhando num projeto local e vocês estão usando o banco de dados, um SQLite, né, para fazer teste, MVP, enfim, tudo mais. Se engana quem acha que o SQLite não tem poder hoje em dia, vai ser só Supabase, vai ser só banco vetorizado, aquela monte de coisa lá. Não, gente, para a maioria dos projetos que são MVP, que vão rodar local, SQLite supre muito bem. Depois é só uma questão de escalabilidade, questão de robustez. Tá? Então, a gente para operar. Então, aqui serve para vocês fazerem consultas em tabela, em olhar o projeto todo aqui por dentro, tá? Bom, o debug já está olhando o nosso código aí, está analisando também, tá? Aqui. É para fazer testes em APIs, testes em sistemas, entende? Que vocês vão receber, por exemplo, dos próprios agentes de IA, né? Então, ou seja, faz os métodos de consulta, get, post, put, pat, delete. Então, ou seja, o sistema te deu uma API, né? Tu quer testar e saber qual é o retorno que está acontecendo com aquela API. Não precisa sair para o navegador, fica aqui dentro, faz o teste por aqui, tá? Aqui é um navegador mesmo, ele levanta um navegador. Esse aqui é o fator que eu diria que não me agradou muito dentro da ferramenta, tá? Porque dentro do Tauri, que foi a linguagem que foi estabelecida, tá? A gente não consegue rodar um navegador de fato mesmo, né? Batendo e valendo ali, tá? Então, ele agrada, mas não é tudo aquilo, tá? Aqui, a gente tem praticamente um SkyDraw, tá? Para a gente poder operar aqui, poder trabalhar, ou seja, vai desenhar, vai fazer uma movimentação ou outra. Isso aqui é uma funcionalidade futura. Eu quero ver se a gente consegue, né, trazer. O bom, assim, aqui é uma funcionalidade futura, eu quero ver se a gente consegue trazer, né? Ou seja, em determinado momento, a gente traz para dentro do projeto, né, dessa estrutura de desenvolvimento, a gente traz nós, que seriam representados como se fossem o N8N, digamos assim, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar aqui um bloco, né? Vamos fazer um bloquinho aqui, aí a gente pega... Ai, meu filho. Deixa eu fechar alguma coisa aqui, cadê? Então, aqui a gente, por exemplo, pega outro, né, bloco por aqui, e aí a gente faz um movimento, entendeu? De intersecção, enfim, traz alguma coisa mais vinculada, e que isso aqui a gente consiga exportar para dentro do código, isso aqui, né, se transforma, ou seja, aqui é um banco de dados, aqui é uma tela, enfim, tudo mais. Então, a gente trabalha um pouco dessa forma aí. Não é para agora também, mas, né, seria uma construção visual, tipo um flow builder, alguma coisa assim. Tá? Teve um projeto que eu levantei que a gente já conseguiu trazer um fluxo de agente de inteligência artificial, e a única linguagem que eu consegui trabalhar para fazer com que isso acontecesse foi em C. Então, eu peguei toda a estrutura do fluxo em JSON, tudo que ele tinha, né? Passamos uma pinagem em cima do fluxo, e a partir disso eu transformei essa linguagem, transformei esse agente de A, né? De um fluxo JSON rodando no N8N, e ele passou a rodar em C, numa camada C, dentro de um Docker. Tá? Então, ou seja, claro, faltam mais testes ali, mas a estrutura, o cerne dele conseguiu nascer. Tá? Então, ou seja, um conversor de JSON de fluxos reais para um fluxo que, né, vai para código, digamos assim. Tá? Quem é que comentou alguma coisa aqui? Até a IA explicar o fluxo que ela pensou, a gente quiser ver o design de uma specs, qualidade. Isso mesmo, show de bola, perfeito. Tá? Mermaid também cai muito bem também na operação. Tá?
Então, assim, arquivos de projeto, gente, eu vou passando um pouco, tá? Arquivo de projeto, aqui são as notas, né? Inserir workflow aqui, né, para a função da gente. Aqui é uma coisa que tem que ser validada também junto com vocês, tá? Que é uma das ferramentas que eu trouxe, né, dentro do ambiente do dia a dia, que é o quê? É a questão do filtro. Eu posso aceitar um código de um agente ou não aceitar um código de um agente, dependendo da LLM que eu estou trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer, né, que eu vou aceitar por um diff só edições de código, só texto, chat e explicação, né? Então, ou seja, eu posso aceitar? Cara, posso, vai passar, mas eu confio nessa LLM, por exemplo, uma LLM menor, tem cadeia de pensamento menor, cara, posso deixar um modelo de IA fazer essa definição aqui, ou seja, né, trabalhar com isso. Ó, vou escolher um provedor também aqui na operação, e isso aqui funciona exatamente como um filtro. Ó, vou botar um DeepSeek aqui, tá? Então, ou seja, quem me entrega esse código, e aí é uma maneira da gente ter um revisor, né, também de código ali. Além de filtrar, eu tenho também uma camada de revisão. Então, eu posso vir aqui. Vamos ver. Então, posso vir aqui e conectar um filtro, e esse filtro vai passar para outro agente, e assim a gente vai trabalhando, né? Aqui eu tenho o review, tá? Então, ou seja, eu posso também fazer com que exista um review de projeto. O review eu posso, né, escolher também o que está acontecendo dentro dele, tá? Então, gate de aprovação. Então, aqui a gente pode, né, eu só vou trabalhar aqui. Por exemplo, vou fazer um gate de aprovação aqui, vou passar um review para cá, e ao mesmo tempo agora eu vou chamar um subagente, ó, que é, na verdade, um dos... Não, agora tem que ser os poderosos para poder dizer para a gente realmente está certo, está errado, tá? Vou colocar aqui, né, vou chamar aqui na operação um agente SCP, que vai ser o revisor, que já vai nascer com essa instrução, né, de revisor de código aqui, que vai receber as operações, tá? Aí, gente. Pouca coisa rodando. Não posso fechar. Tá. E pode sair também. Beleza. Tá? Então, gente, no mais, é isso, né? É explorar as ferramentas, né? Explorar o que a gente está fazendo. Aqui a gente tem os root lines, tá? O que seriam os root lines aqui? Né? São modelos prontos, assim, para auxiliar vocês, né? Realmente de rotinas, né? O que vem acontecendo, por exemplo, code review, né? Rodar testes, enfim, na operação inteira. E a gente conversando e o sistema foi criado. Uma venda de frutas fresquinhas do pé para a sua mesa. Tá? Então, o sistema construiu tudo isso enquanto a gente conversava e explorava as ferramentas. Tá? Claro que agora eu baguncei um pouquinho o nosso curso. Baguncei um pouquinho aqui o coreto aqui, tá? Mas, enfim, foi possível mostrar para vocês um pouco, né, do que roda, na verdade, do que está acontecendo. Né? Então,
Aqui. Agora a prova que importa, o fluxo de venda completo, vou comprar fruta, enfim, tudo mais. Então, deixa eu deletar esse cara aqui. Então, ok. Só... Esse cara aqui também vou deletar. Só teve uma coisa que aconteceu aqui, né? Ele não orquestrou com o restante da galera. Ele até trabalhou, mas ele não chamou o restante da galera. E aí acabou acontecendo, que nem eu falei para vocês, né? Os meus hooks aqui de impeditivo aqui. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, vou parar o projeto aqui. Vou fazer uma pergunta. Não chamou seus agentes, por quê? Quem está no projeto, quem baixou o projeto lá, me chama, que a gente tem quem manda a licença de beta teste, enfim, tudo mais, aí pode fazer com mais de 5 agentes aqui, tá? Até pode colocar mais, mas não, ele não libera. Ó, erro foi meu, listar os agentes, claramente, cada um, tarará, tarará, tarará. Então, pior, a fatia do back-end nem foi feita, tarará, tarará. Deixa eu carregar as tools certas, então vamos ver se ele vai, né, se ligar agora, tá? Então, assim, esse é um dos erros que eu venho tentando matar, não sei se o Bruno conseguiu passar por isso, né, ali também no dia a dia ali, mas eu venho tentando passar por esses erros aqui também, fazendo um enforcement dentro da ferramenta, né, para que ele realmente, o arquiteto, chame os outros agentes e não somente fique nessa situação, né, de instrução, tá? Ou seja, fazendo com que ele receba essas tools aqui. Bruno, como é que tu tá? Como é que ficou o teu aí? Meu irmão, não sei mais nem falar aqui, chega, eu tô com dor de cabeça. Mas sinistro, eu pensei que eu já tinha visto muita coisa aí da parada. Tem muita coisa para explorar. Enfim, na verdade, pô, não tenho nem muito o que dizer. Eu comecei a mexer ontem de madrugada e hoje o que é que eu tô fazendo, né? No Linux aí, os terminais, que agora eu até esqueci, eu documentei aqui, mas esqueci exatamente a hashtag que tu usa. Mas o preview dos terminais no Mac, ele é tipo um WebView, né? E aí fica um pouquinho legado, não pega... Eu sou chato com cor e tal, aí não tava pegando direito algumas features, as cores e tal. Então agora eu tô refatorando os terminais do Mac. Ele tava dando, acho que por ser o WebView também, ele tava dando mais ou menos esse probleminha aí na orquestração. Tá. Mas Agora eu a gente decidi não focar em desenvolver um projeto com ele ainda, mas encontrar todas essas pequenas coisinhas que eu fui testando todas as features, né? Fui encontrando todas essas pequenas coisinhas que eu vi que dava para dar uma melhorada, e aí vou focar nisso para deixar eles no ponto. E o que eu deixei fazendo também, enquanto a gente entrava na call aqui, o próprio Mirific fazendo um code review e tal para criar uma nova skill para ele, que é a skill de updates, digamos assim. Que aí eu vou colocando meio que um change log lá dentro também. agora, Mas, cara, forçando... macho, vou ser muito sincero, velho. Vou ser muito sincero. Depois tu vai disponibilizar essa gravação, né? Sim, sim. Eu vou botar no YouTube depois ali. Agora, assim, como a gente sinistro. Como a gente forçou um pouco agora, eu pedi para ele forçar ali, né, para ele relembrar as tools ali, né, ele chamou o QA, né, para fazer os testes, enfim, então tá acontecendo aqui
na operação, mas, sim, ele entregou o projeto, né? Ou seja, o que a gente viu ali, né, das frutinhas ali, mas ele deveria ter chamado o back-end chamar o DBA, então vamos esperar um pouquinho mais, ó, agora recria o back-end, né, ó, que o Wake matou para fatia real, né, com a API, enfim, então tá chamando ali agora, vamos ver o que ele vai dizer, tá? Mas assim, eu quero, puxou, tá, beleza, olha aqui, o que ele fez aqui, ó, ele não chamou o back-end, né, que está na instrução, mas ele tem a possibilidade de criar um outro agente, de acordo com a possibilidade que ele interpreta, né? Ele cria um outro agente e aí ele lança esse trabalho com outro agente, tá? É uma das coisas que eu me preocupei dentro do projeto, é que o arquiteto possa, né, mandar um agente dormir, vai descansar. Ou seja, eu não vou te chamar agora, né? Então tu desativa e depois ele ativa o agente por baixo, tá? Então, o QA está trabalhando na operação e depois vai vir, né, ou seja, agora ele está comentando que o back-end vai operar, mas ele não encontrou o back-end dele ali. Tá? Então, gente, tudo isso eu preciso realmente que vocês reportem, tá? Ali, para que cada vez a gente vá dando, né, um enforcement dentro do ambiente do Shell aqui na operação. O ambiente do agente ACP, não, ou seja, aqui eu trouxe um motor do Hermes, né, para cá, para poder trabalhar. Então, ou seja, agentes ACP hoje ali na operação são agentes mais autônomos, com capacidades de client e tudo mais. Então, somente o agente, somente o Cloud e o Codex são nativos na operação, e o Hermes que traz esse motor dentro dele, né, a ferramenta se mostrou muito útil aí nos últimos meses, tá? Então, eu trouxe ele para cá. Então, ele já poderia também fazer esse papel de orquestração, tá? Bom, chamou o back-end aqui embaixo, ó, né? Então, já está chamando o back-end para fazer a operação. Então, realmente, a orquestração está funcionando, tá? Claro, não funcionou direto ali, mas funcionou agora quando ele chamou o cara para cá. Então, botou o back-end 2, levantou e já deu o papel e já conectou pelo MCP com ele aqui. Tá? Então, a gente só vai ver o que vai deixar ele trabalhando um pouquinho mais, tá? Botei na ferramenta o uso de tokens para vocês acompanharem, tá? Quero ver se na próxima versão eu trago essa minha ferramenta aqui para o acompanhamento de horas, enfim, tudo mais também ali, para, né, poder orientar também no desenvolvimento, tá? Aqui a gente tem o modo condutor, tá? Então, ou seja, tem eu já botei nessa versão também ali, mas tem um hackzinho que é Ctrl Shift C, tá? Aqui a gente pode conversar, então, ou seja, aqui está a venda. Ele vai abrir uma janelinha para a gente bater um papo, tá? Então, ele chamei de conductor, né? E o constructor e o conductor ali na operação. Então, ele vai dar uma pensadinha para rastrear o Canva, né? E saber o que está acontecendo. Ó, então, eu posso discutir com, né, o Cloud, dentro do projeto, de tudo que está acontecendo, eu posso discutir com ele o que está rolando. Então, assim, por que não chamou os agentes? Onde falhou? Seria interessante mostrar para vocês tudo funcionando bonitinho, um produto pronto, mas não é a necessidade nossa do dia a dia. Não falhou nada. O modo em que estou em modo conversa. É claro, ele interpreta que é ele ali na operação. Então, o texto acima foi olhando o estado do campo, se quer que os agentes toquem o fixo agora, o caminho é enviar ao agente um escopo de 3 passos, criar NPM, rodar, coisa e tal. Beleza. Pô, tá louco? Obrigado, cara. Então, assim, aqui, quando eu trocar esse modo aqui, ó, esse modo é o modo de despachar. Então, esse modo agora eu posso intervir dentro do agente, do que está acontecendo, né? E eu posso seguir algumas orientações que eu vou receber ali. Então, assim, chame os agentes do Canva, tá? Então, ó,
Executar a tarefa, delegue a frota, não faça você mesmo, chame os agentes do Canva, tá? Então, ou seja, aqui é uma maneira de interagir, né, com o próprio Canva em si na instrução. Aqui a gente só fala com o arquiteto, tá? Só vai falar com o agente ali. Eu posso, em determinado momento, botar um arroba, e aí eu quero falar, por exemplo, com o agente back-end ou code review. Vou mandar um comando, né, para todos os agentes aqui. Então, vou dizer o seguinte: se anunciem, só ele funcionar aqui. Se anunciem ao arquiteto. Ó, tá lá. Ó, QA está ocupado, entrou na fila. Back-end está ocupado, entrou na fila, né? Front-end, se anuncia o arquiteto. Code review, se anuncia o arquiteto. Tá? Então, ou seja, aqui eu estou interagindo com o Canva e vai trabalhando com ele. Claro, em determinado momento as coisas vão ficando bem amontoadas. Vai ficando bem amontoado, mas o Canva é infinito, então dá para a gente operar de maneira mais tranquila. Tá? Então, vocês vão operando. Tá? Se vocês tiverem também outras funcionalidades para cá, né, ou seja, para o nosso construtor aqui de operação, também é bem-vindo. Mas a ideia realmente é que a gente pode partir de um projeto, né, somente conversando com o construtor, e aí ele vai orquestrando a operação e tu vai dizendo para o agente o que tu quer e conversando com ele, e ele vai espanando os agentes pelo fluxo, pelo Canva, né, ou tu gera o arquiteto, ou então tu vai. Então, ou seja, a ideação do construtor é que ela seja um wizard, né, de como usar a ferramenta, de como iniciar, né, de trazer ali uma conversa ali. Tá? O constructor, ele já sabe sobre a própria estrutura dele, então ele pode responder algumas coisas, né? Deixa eu ver se ele vai responder aqui. Onde eu coloco a chave de API. Olhamos. Deixa eu ver o que eu... Tem que melhorar ali a instrução dele. Deixa eu ver aqui como é que ele está assim, se comportando. O front-end está certo, eu estava errado. Ele disse que tinha liberado, mas os clientes não, ainda estavam comigo, liberando agora para desbloquear. Agora o Code Review reportou, Blackboard vazio, back-end liu as memórias, então é o problema de espaço de busca dele. Os seus amigos esperando, vou corrigir o trabalho real dele. Então aí a operação está realmente tomando forma, tá, gente? Gente, perguntas? Passamos por bastante coisa aqui. Pode falar, cara. Pode estar aberto aí, pode falar. Uma curiosidade. Eu vi aí que você está utilizando um arquiteto e tem uma role ali de orquestrador. Você ainda está com o orquestrador ainda em beta? Ou o arquiteto que é o mais validado assim, para orquestrar os outros agentes? Essa é uma curiosidade aí. Não, na verdade é só o nome, tá? Então, assim, porque aqui, ó, quem vai definir a questão de arquiteto, orquestração, são vocês, tá? Aqui, essa flag aqui que tem que estar marcada, ó, orquestrador. Quando essa flag está marcada, ele assume o papel de orquestrar todo o ambiente do Canva, tá? Então, assim, é como vocês vão definir, tá? É questão de nome, nomenclatura, vocês podem trocar. Orquestrador ali, né? E também tem o arquiteto de pipeline,
Mas para o nome do projeto, para entrar, digamos, na operação ali, como ele veio do pipeline, ó, como ele veio do arquiteto, ó, ele mesmo já se chamou do arquiteto. Então, ou seja, já está marcado como Ops, back-end Sonnet, front-end Sonnet, QA Haiku. Aqui o Code Review é um Sonnet também, tá? Mas também, sim, como eu falei, vocês mesmos podem montar também, né, a estrutura aqui do que vocês querem fazer, ou seja, vai construindo o pipeline e depois vocês podem salvar também, ou seja, sempre inicia o projeto com a mesma equipe trabalhando, ou seja, vai dando todo aquele corpo, né? Faltou algumas coisas importantes passar para vocês aqui. Por exemplo, vocês podem editar todos os prompts de operação, tá? Vocês podem carregar, né? Ou seja, também deixar de fora skill dos agentes. Qual foi uma das minhas preocupações também, né? A gente vai carregando skill, aquilo vai tomando espaço de contexto, tá? Então, ou seja, não tem necessidade de eu trazer, por exemplo, um brainstorming para um cara que vai fazer dev, que é só execução, né? Não tem necessidade de fazer isso, ele só vai executar, né? Por exemplo, mas quando eu trago um protocolo fail-proof, que aí ele tem global, né? E como é que eu fiz esse protocolo? Eu peguei o Fable, né, 5 ali, e fiz um trabalho de correção de códigos em cima do Fable. E depois eu disse para ele, faz com que isso aconteça para que o Opus possa agir como você dentro de um ambiente de code review, dentro do ambiente de falhas. Então, eu criei a skill fail-proof, hoje eu aplico em todos os projetos, dá uma refatorada, dá uma melhorada ali, só que ela levanta uma camada de testes, né, muito bacana de operação. Tá? Depois eu posso botar no grupo para vocês também lá, né, essa instrução. Então, assim, aqui são todas as skills que eu utilizo no dia a dia, mas que o cloud, né, ou seja, no movimento de operação dentro de um VS Code, em algum lugar, ele levanta tudo para trabalhar. Ele vai lá e chama, mas ocupa espaço de contexto. Então, não é o modus operandi para cá, né, no dia a dia de operação. Né? O front tem que ter skill de design, né? O back tem que ter skill de DBA, entendeu? Tem que saber lidar com a API. Então, essas coisas passam a fazer sentido quando vocês operam aqui dentro, ó, tá? Quando a gente troca, por exemplo, um modelo para Shell, né, terminal puro, né, aqui, então vocês podem escolher também aqui as operações, né, de compressão de token. Aqui vocês podem personalizar. Deixa eu criar aqui um personalizado aqui com vocês. Deixa eu pegar. Vou clonar aqui, tá? Ó, clonei um QA, vou deixar como cópia. Vou trazer para um shell, né, ou seja, na operação, e vou usar um comando que eu tenho, como eu falei para vocês, que eu mexo bastante no meu cloud. Vou trazer um comando cloud GLM 5.2 e vou carregar esse comando aqui na operação. Alguém quer falar, não? Não, pode terminar aí. Chegando aqui. Então, só mais uma pergunta só. Tudo bem, bem-vindo aí, bem-vindo. Então, assim, aqui na operação, né, por exemplo, eu trago um cloud, vou operar com GLM 5.2, né, dentro da estrutura, posso trazer mais regras para o GLM 5.2 validar, posso carregar aqui skills também, mas vou deixar os padrões aqui de operação. Cara, esse QA, ele precisa ler e abrir um playwright? Sim, ele é QA, né, cara? Então, ele tem que abrir um navegador, né? Precisa ter context, precisa ter, né, estrutura de código e tudo mais. Pô, ele é QA, ele tem que ter isso aqui. Então, beleza. Então, eu vou salvar. A partir do momento que eu salvei, ele vem para cá e agora eu vou chamar ele. Quando eu chamo esse cara, né, dentro do shell que vai abrir aqui, ó. Meu negocinho de dinheiro, né? Não, ele não chamou, peraí. Eu tenho que... forçar o código, só um pouquinho. Eu teria que estar... Peraí, vou levantar um back-end que eu sei que está funcionando aqui, só um pouquinho. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente dá o comando para ele lá dentro do shell, né, ele já automaticamente, o CLI nasce,
e o CLI já nasce com essa estrutura, né? Já nasce chamando aquele comando personalizado que a gente tem, e aí a partir disso ele já vai executar, ó. Eu estou dentro de um Cloud Code, né? Ou seja, trabalhando com o terminal, né? A estrutura do Cloud Code, mas estou trabalhando com um KIM 2.7 aqui, tá? Então, chamando via API por dentro da camada de orquestração de chaves do cloud. Então, basicamente é isso, tá? Mas todos eles vão abrir o terminal. Podia ser um terminal de Open Code, podia ser qualquer tipo de terminal, tá? É vocês que vão dizer como é que vai ser a chamada, né, do comando, enfim, tudo mais, quais são os terminais que vocês utilizam dentro da estrutura de vocês, tá? E, gente, bombou aqui que os códigos aqui estão torando aqui com o arquiteto, tá? Quase no final. O que mais aqui, gente? Uma coisa bacana, que aí eu preciso também que vocês ajudem a testar, tá? Paralelismo, tá? O que seria um paralelismo? Seria um worktrees que a gente abre dentro do GitHub, tá? Mas aí haja máquina para operar, tá? E uma das coisas que acontece é, o arquiteto sempre fica ciente de tudo que está rodando dentro do universo dele, tá? Quando eu trabalhei, né, com paralelos, é exatamente isso, são universos paralelos de programação de desenvolvimento, mas mantendo sempre o mesmo cérebro orquestrando tudo. Então, ou seja, se a gente levantar, né, um agente aqui, né, nessa instrução, o cérebro, né, o arquiteto lá, ele vai receber, né, como é que eu digo assim, vai essa camada de operação. Tá? Deixa eu botar um DevOps aqui. Ó, sua equipe agora conta com um arquiteto, né, um MCP, né, e aqui, ó, ele vai trazendo, ó, tá, para cá, para dentro, o que está rodando, tá? Então, ele vai, ó. Não usem, tá, um agente ACP com um agente CRI de arquiteto, tá? O ACP vai tender a dominar o CRI, que está como arquiteto, porque ele entende que ele tem uma camada de agêntica, digamos, mais efetiva, tá, na operação. Então, assim, e deixa ele pensar. E aí a gente pode voltar para o nosso outro universo. Então, assim, aqui agora, gente, vai depender da capacidade da máquina de vocês de levantar, né? CRIs, shells, enfim, tudo mais, tá? A gente sabe que, né, o Mac tem uma capacidade de processamento e resoluções, enfim, arquitetura, né, de eficiência melhor, então depende também aqui do dia a dia, né? Vocês podem ver que está dando umas travadinhas aqui, estou, né, gravando, enfim, fazendo movimentação com o navegador, estou com mais 3 projetos, 4 projetos que não podem parar aqui, que eu estou fazendo um clone de storage. Então, mas são coisas do dia a dia, tá? Mas é isso. Perguntas? Conexões de memória, tá? Uma parte importante, eu falei sobre o Omnimemory aqui, mas vocês podem conectar com o Obsidian, tá? Aqui também fica legal de trabalhar, né? Conexões chipadas, enfim, essa instrução aqui, acho que o Bruno trouxe, né, Bruno, essa parte aqui, né? Incrementou, ele pode falar um pouco mais, né, para nós aqui também sobre essa parte, né, dessas estruturas aqui, tá? Mas a ideia é trazer, né, para cá algumas ferramentas, claro, eu trouxe o Obsidian, mas por questões de mercado, tá? Então, trabalhando ali. Uma outra coisa, compressores de token, tá? Já tem no projeto, né, ou seja, na instrução, o projeto, né, do OmniCompress, que foi um compressor de token que eu desenvolvi com base em outros produtos também, né, ou seja, trazendo e agregando, mas para que ele pudesse trabalhar e que ele também não conflitasse com o resto do ecossistema. Por exemplo, fatiando código, cortando, não trazendo pontos de relevância, enfim. Então, eu tentei achar um equilíbrio,
né, entre o que eu estava, né, trazendo de compressão de token ali para o projeto em si, mas que não perdesse também 100% de contexto, que não fosse o modo caverna, né, de uga, buga, buga, com seu código ali, só gravar, entendeu? Um início ou um final. Então, uma ideia mais nesse sentido, tá? Mas ele já vem instalado nativo, vocês podem desinstalar, né? O Headroom aqui é legal, RTK também, né? Função pode instalar e operar, tá? Skill dos agentes, né? Ou seja, são todas, como eu comentei com vocês, globais, né? Que trabalham, que vocês podem escolher quais são os agentes, né? Que estão exatamente executando esse tipo de skill, né? Então, traz ele para o nosso dia a dia. Quando ele subir, ele vai carregar essa skill aqui também. Ali, MCP Server, tá? Vocês não precisam ficar presos, tá? Dentro de uma estrutura de MCP, vocês podem chamar e carregar, né? Todos os MCPs que vocês têm ideia de operação, pode trazer para cá também. Memória dos agentes, que é o manual, tá? Já tem um SQLite trabalhando por baixo da instalação, salvando, enfim, né? E classificando, como vocês estão vendo aqui, ó. Fatos, né? O que ocorreu, erros do que estão acontecendo, né? Notas de instrução. Então, ou seja, o projeto já vai se alimentando, né? Com tudo que está acontecendo, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, né? CRIs de IA, aqui seja, né, para facilitar um pouco mais a instalação, né, do nosso dia a dia, não ficar procurando, né, tanta, como é que eu digo, tanto instalador, né, então procurei trazer os mais comuns para cá também no dia a dia aqui, então, né, de preferência, se vocês encontrarem algum que está quebrando, né, vamos ajustar, trazer para a nossa operação também para cá. Então, são, gente, muitas funcionalidades, muita instrução, muita estrutura, agora realmente, né, a cereja do bolo realmente é a instrução de, né, ter os orquestradores, né, trabalhando ali e conversando entre si, né, trabalhando junto. Então, no mais é isso, gente. Tá com vocês agora. Acho que você nem. Quando a gente começa, eu estava fazendo minhas anotações aqui para montando um plano de testes aqui para ir testando sem perder o foco, né, cara? Porque assim, ele é muito completo e aí o cara tem que ir devagarzinho plugando, Sim. mas, cara, sinistro mesmo, assim. Isso aí, quando o cara pegar, é porque o criador conhece a criatura, né? Mas quando o cara pega um pouco mais a manha de como tá usando, são pequenos detalhezinhos que a galera que tá sofrendo com limite de conta e tal, cara, essas pequenas coisinhas que tu foi criando, não só a funcionalidade do sistema, né, mas a tua experiência aí, essa jogada do Olhama Cloud, velho, isso aí minha cabeça fez assim, ó. Porque não faz sentido tu tá gastando um modelo caríssimo para fazer uma besteira. O Paulo aqui comentou, né? Não tem o token para tudo isso. Acho que o Paulo chegou agora, né, Paulo? Aqui, ó, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Cadê? Vou botar aqui na tela aqui para nós aqui. Aqui, Paulo, ó, tem o Olama Cloud, tá? E ele tem, cara, o preço de $20, tá? Tu pode subir 3 LLMs, rodar 3 ao mesmo tempo ali na operação, tá? E ele funciona como se fosse o Cloud Code, né? Ou seja, na instrução de janela, tá? De 5 horas. Ó, a gente no início do vídeo a gente entrou, estava zerado aqui, né? Ele já fez chamadas do Kimi Code lá dentro do nosso projeto, já está chamando para cá, tá? Aqui não listou, tá? Então já está chamando para cá. Mas os modelos aqui de operação, ó, tá? Então, Tu já usou o Xiaomi Mimo? Não, esse não. Não, esse Mimo não. Cara, eu curto, viu? É. E ele é bem em conta. É $6 o primeiro plano dele, é muito bom. Assim, eu rodo o Hermes todo nele. Que bacana, vou experimentar assim. Tá? O Então, melhor modelo. aqui, como eu estava mostrando para vocês, né? O Kimi 2.7, né? O code que está rodando, né? Que mostrou lá que ele foi usado agora aqui, né?
no nosso projeto, tá? Mas, basicamente, assim, para deixar, né, não só deixar vocês só com o sabor do cloud, alguma coisa assim, tá? Eu vou colocar lá, né, depois eu boto na comunidade lá, como transformar o cloud no Cloud Olama, tá? Então, ele vai... Deixa ele abrir a estrutura aqui. Então, assim, nossa, como... Nossa, Olama, que ele faz. Tá? Então, ele vai buscar na nossa raiz agora ali, né? O que é o Cloud Olama? É um wrapper do cloud, tá? Que está salvo, tá? Então, ou seja, para fazer usando webs, isso aí, show de bola. Então, assim, eu faço um backup do cloud, né? Da estrutura inteira dele depois de instalada, eu faço um backup. A partir desse momento, eu começo a trabalhar com ele e digo para ele, cara, faz um wrapper, ou seja, salva todo o teu código e agora transforma isso numa chamada de bash dentro da operação e aí eu coloco um proxy, como ele está fazendo ali, ó, tá dentro do núcleo da operação. Então, eu não uso nenhum proxy externo, né, ou seja, de operação nossa, somente um proxy interno com a porta do Olama e ele vai fazer esse roteamento. Então, ou seja, eu tenho duas chaves do Olama, aonde uma pode bater 429, então ele vai automaticamente chamar a outra. Com isso, a gente tem 10 horas de desenvolvimento de código direto, tá? Ou seja, tem uma janela de 5 horas de operação, quando essa parte 429, ele vai chamar a outra no projeto. Claro, trabalhando em projetos paralelos, vai consumir, tá? Esses dias, numa manhã, eu fiquei 3 horas desenvolvendo 4, 5 projetos ali, e aí, né, a chave com certeza foi. O que acontece? Quanto maior o modelo, dentro da estrutura, né, do Cloud Olama, mais rápido vai consumir. Né? Como eu usei GLM 5.2 para 4 projetos, então, praticamente foi a estrutura inteira, tá? Então, o que ocorre quando, né, eu trago o Cloud Olama para dentro da nossa estrutura de código? Eu vou chamar Cloud Olama, ele vai me mostrar uma janela, né, de escolha do que a gente tem dentro do Cloud Olama para trabalhar. Como fallback, eu trago o Grok, que tem APIs e chamadas free, tá? Dentro do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui, vou trabalhar com o 8, né, que seria o GLM 5.2 aqui de trabalho. Então, ele vai me levantar, vou dizer que sim, e estou trabalhando com o cloud com GLM 5.2, tá? Na orquestração de operação. Porém, agora, dentro dessa estrutura inteira, tá? Então, assim, é o seguinte, me diga suas regras para não gastar cota, tá? Anthropic. Então, aqui, depois que eu fiz, né, que eu salvei toda a parte do cloud, enfim, tudo mais, eu comecei também a dizer o seguinte, cara, não precisa ser tudo feito com o Opus, mas eu também não posso deixar que a memória do agente, ou deixar que o cloud decida quando vai fazer ou não vai fazer alguma coisa. Então, eu faço um enforcement dentro da estrutura, como eu comentei mais cedo, e faço um dispatch. Né? Então, eu botei regras ali para ele operar. Então, aqui ele vai me listar agora o quê? Quando, né, os hooks são acionados, ele vai chamar as tools, que são agentes de LLM da própria, né, Olama Cloud, e aqui ele vai me dizer, ó, né, quais são as regras que são invioláveis. Geração de 30 linhas, sempre chamar o Olama. Aí, na hora de chamar o Olama, a gente tem o quê? Tem uma sequência de cadência do que vai acontecer, né, ali. Então, sim, o roteamento é decidido, né? Precisa das tools. Então, a subtarefa precisa de read, edit, bash, MCP e git. Não precisa, só gera o git, o código, né, e a análise, zero cota. Né? Precisa do agente tool. Quando precisa do agente tool, tem que ter uma justificativa para dizer que tem que usar. Então, por exemplo, auditar código, né, é somente... Até quero. Traz um cafezinho. Eu mandei fazer de tarde para ti. Me traz um cafezinho. Então, assim, na operação do dia a dia, né, ou seja, para auditar código, tem que ser o Opus. Então, essas definições todas vão dentro do código, né?
Então, assim, colorário que eu violava. Então, ele já dizia, né? Não com agente tool para chunk de código e texto. Sempre roda o cloud, não com Lama. Então, a gente foi trabalhando. Quando entrou o Fable 5, né, eu tive um grande avanço em cima disso aqui, né, até propriamente também de fazer review com o próprio Codex. Então, eu também sugiro para vocês que confrontem LLMs, confrontem códigos, tá? Dentro da mesma estrutura. Aí sim, funciona bem bacana. Então, assim, execuções reais, né? Tarefa atômica, um arquivo causa. Atenção, decide se orquestra, não se usa o Lama. Então, um arquivo único com 80 linhas, a geração vai para o Lama. Um hotfix, né? Ou seja, você dizendo, faz tu mesmo e sem agentes. Eu posso escolher também fazer um enforcement, aonde eu digo, cara, tá ruim a saída do Lama, ou não chegou onde eu queria, aí vai o comando, faz tu mesmo, tá? E a honestidade, né? Fez 6 bash, cal, sintetizou ele mesmo. Em Opus, a coleta foi certa, a síntese foi candidata, passou porque a pergunta é explicativa e não análise de projeto, mas exatamente uma fronteira de memória, tá? Que aí eu escorrego, chamo um pouco o Lama, então a estrutura fica. Já tive modelos, já tive estruturas bem duras de código, tá? Mas começou a me barrar muito a operação de criação do sistema de desenvolvimento, aonde ele gerava 5 etapas e travava. Aí eu tinha que reiniciar. Então, ou seja, eu fui tendo algumas liberdades também para o movimento, até que chegou agora num momento mais honesto, aonde ele sabe que erra, mas eu sei que ele está errando, entendeu? Mas eu consegui chegar numa economia bacana ali de token, um resultado de software, né, de código bem legal. Eu consigo, por exemplo, fazer uma implementação, né, de software de ponta a ponta. E o que eu digo de ponta a ponta? Consigo sair de uma ideia, de um SaaS, por exemplo, né, tipo Hotmart, né, uma função de estudo, por exemplo, assim, consigo sair de uma orquestração disso com o Opus, o Olama escreve todos os planos e os specs, enfim, a estrutura inteira, depois o Opus recebe para auditar, depois eu trago o GLM para executar, passa a noite executando, no outro dia ativo o protocolo do fail-proof, o Opus revisa tudo, e depois a gente sobe para VPS e aí vai para o deploy, entende? Então, assim, não estou falando para vocês nada que não seja verdade, porque foi exatamente o que aconteceu aqui nesse projeto, tá? Então, esse projeto está rodando, é um sistema de onboard da nossa empresa, né? Ou seja, na estrutura de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Só vou habilitar aqui só um pouquinho, peraí. Então, nasceu, né, função do dashboard, na estrutura inteira, né, nasceram as trilhas de ensino também, os eventos, os accounts, planos, né, de instrução aqui, membros ou alunos, como para a nossa empresa e para os clientes da nossa empresa, serão membros, né, mas quem quer fazer cursos de fora, alguma coisa vai ser aluno, então vai ter plano pago, né? Accounts aqui fica vinculado com o nosso sistema Omnichannel, então, ou seja, tem um vínculo entre essas empresas, então trabalha com a API, né, 2 softwares, na verdade, trabalham com a API, né? Os eventos aqui, a questão de agendamentos também, né, na operação do dia a dia, como eu já falei, as trilhas, né, ou seja, quero... Eu não vou conseguir gerar aqui, mas dá para mostrar, acredito eu. Aqui, por exemplo, né, quero ver a trilha, então quero... Ele não vai abrir aqui. Então, assim, aqui é a trilha do vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir também aqui para vocês. Eu não vou conseguir abrir agora. Mas aí a trilha do vídeo, como se fosse o Hotmart, vai passando o vídeo, vai passando o tempo, vai assistindo, enfim, tudo mais, vai marcando, aí tem sistema de gamificação, tudo mais. Isso aqui, claro, não nasceu tudo numa noite, né? Claro, foi revisado, depois foi melhorado,
né? Mas esse projeto aqui não tem uma semana que está, né, dentro do nosso escopo aqui de trabalho, mas nasceu assim, que nem eu falei para vocês, né? Muito Lama, muito GLM 5.2, muito Opus fazendo a orquestração de trabalho ali de instrução, e o projeto nasceu, está hospedado numa VPS, está vinculado com o nosso sistema, e vai ser o nosso, né, carro-chefe ali de onboard de clientes, que a gente estava perdendo muito tempo, né, passando onboard, né, de treinamento, assim, de meets, enfim, tudo mais. Então, vai começar por ali, tá? Então, é isso. Tá? Mas aí eu deixo com vocês depois lá como transformar o cloud de vocês no cloud Olama ali, né? Como fazer a movimentação. Deixo o Feio Proof também para vocês no grupo lá de trabalho. E se esse projeto roda, depois eu boto umas telas lá da nossa vendinha de fruta para nossa da nossa vendinha de fruta lá, do nosso SaaS de venda de fruta lá, porque o back-end está rodando aqui ainda. Acabou de passar, né, 14 processos intactos ali. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Top, velho, top demais. Parabéns. Gente, no mais, tá? Isso, sempre está atualizando lá. Está sempre atualizando no GitHub lá. Tá? Deixa eu até... Bom, não vou fechar aqui, mas deve ter buildado a 1.32 ali, que entrou com mais coisas do Bruno também ali. Tá? Então, assim, gurizada, bom, a criatividade agora é de vocês, né? Como que vocês vão trabalhar, vão fazer essa operação toda aqui acontecer, tá? Eu vou transformar, ou seja, eu vou trazer, né, modelos para mim, né, para aqui, para nossa empresa de trabalho. Tá? A gente trabalha bastante com infraestrutura de servidores, né, trabalha com criação de data centers, enfim, na estrutura, né, de VMs, VPS, enfim, tudo mais. Então, a gente vai orquestrar essa instrução aqui, né? Temos já muitas skills de operação de Proxmox, de Portainer, Docker, né? Ou seja, as operações, né, estão fluindo, né, de uma maneira satisfatória. Então, a gente está orquestrando, né, muita infra com agentes de IA, muita infra com código também. Então, assim, a ferramenta está sendo construída para que a gente possa ter exatamente esse tipo de trabalho, né? Ou seja, tem um agente criando, né, a estrutura, né, por baixo de operação, tem um outro agente já validando a stack, tem um outro agente já trabalhando, né, trazendo, como eu falei para vocês, chaves de cofre, enfim, tudo mais. Tá? Então, ou seja, é uma das coisas que eu prometi também para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, cadê? Deixa eu pegar. Vou abrir um orquestrador aqui, peraí. Deixa eu paralelo 2, peraí. Levantou o estado do projeto, coisa e tal. Então, assim, não sei se aqui ele vai ter acesso ao... Peraí, aqui não. Aqui eu sei que ele tem. Então, assim, o Omni Memory, para quem chegou depois, tá? É o nosso cofre de memória, né? Ele está hospedado em uma VPS, logicamente, né, está bem protegido na operação. E aí, o que a gente tem de trabalho, né? Ou seja, na instrução com ele ali, né? Tem uma chave, né, de operação que trabalha, que acessa, que aí a gente tem isso aí também operando no nosso dia a dia, tá? Então, seja uma demonstração para vocês aqui que é possível também, tá? Que vocês tenham um ambiente seguro, né? Não seja necessário que ele vai estar mostrando senhas, enfim, ciclos, enfim, tudo mais. Ou seja, ele vai passar, ele não vai mostrar nada aqui, né, para vocês aqui na operação, simplesmente vai listar. Então, né, então,
ele tem acesso lá e faz as credenciais, ó. Então, ou seja, tem uma maneira de gravar essa credencial, tem uma maneira de chamar, tem um processo que é feito, né, de ambiente, como alguém perguntou, né, se as memórias são locais, as memórias são para o projeto, mas existem memórias que são globais, então as memórias do cofre são globais, mas são restritas ao projeto também, tá? Então, ou seja, então tem N maneiras de vocês poderem operar, né, e trabalhando em larga escala, com muita senha, com muita coisa, então ele opera, também ele traz isso aqui também para vocês, tá? Projeto, vamos ver o que vai rodar depois daqui, que eu boto lá a nossa vendinha de frutas lá. E, senhores, mais alguma coisa? Não, top demais. Não, o QA pegou bastante coisa ali, pegou alguns bloqueadores e está passando para o back-end também. Cara, o que eu mais me impressionei é que isso é realmente orquestração, né? Quando eu falei mais cedo de o maestro às vezes é sabor, mas agora nem o sabor não tem, viu? É só o cheiro, mas porque lá, na verdade, o que ele faz é delegar. Isso. Dá muito trabalho, ele não orquestra, ele fica delegando. Uhum. Aí isso foi uma das coisas que eu me impressionei, né? Eu tava fazendo os ajustes nele, eu criei 2 builds, né? Um nativo e o outro a versão dev, que é o que eu estou desenvolvendo. E aí eu ficava impressionado porque eu tava usando aqui 2 agentes e tal. Daqui a pouco eu nem falei nada, pum, outro agente aparece e dá um resultado. E tipo, o cara não tá acostumado, né, Bê? É uma sensação diferente, pô. Foi a primeira vez que eu tive a sensação, sendo muito franco, cara, contigo, esse projeto ele é muito sinistro. Acho que a dificuldade vai ser mais marketing disso aí, viu? Marketing e onboarding de usuário. Porque ele é tão completo, né? Assim que, tipo, a galera fala de orquestrar, de construir os loops e tal, não sei o quê, mas na prática ninguém faz nada disso. Fica montando agent teams no Cloud Code nativo, no máximo fazendo um spawn de outros painéis. Isso, exato. Essa foi a primeira vez que eu senti orquestração de agentes. É onde eu não queria chegar, entendeu? Ou seja, assim, ficar preso somente na ferramenta do cloud ou do Codex, né? Então, assim, já tem os agentes do cloud, já tem os agentes do Codex, tá, perfeito, legal. Isso tem chave de API, Enterprise, tem Teams, tem empresa, tem tudo mais, legal. E o cara normal que está atrás, né, do monitor aqui, que tem a sua ideia, que quer fazer o processo acontecer, como o Paulo comentou, cara, não tem o token para tudo isso, entende? Eu digo assim, cara, a minha empresa, né, hoje, assim, a nossa empresa aqui, o meu filho está aqui também, trabalha comigo, né, tem mais gente também que trabalha, a gente está no mercado de tecnologia, a gente está concorrendo com grandes empresas, entendeu? Para projetos também, então hoje mesmo eu passei por uma sabatina ali, né, foram 12 concorrentes ali no processo, enfim, e a gente acaba se destacando por onde, né? Por soluções que a gente tem, que trazem essa nossa dor para o dia a dia. Então, isso aqui nada mais é do que a nossa dor, entendeu? Ou seja, o que nós estamos passando aqui internamente, dizendo, cara, para isso eu não preciso ter, né, um Cloud Max de 20, eu posso ter um Cloud Max de 5, eu posso usar 2 contas do Cloud Olama, né, que eu já estou economizando R$500, entende? Faz diferença no final do mês isso, né, no montante. E o resultado? Cara, o resultado é praticamente igual. Mas é sabor? Não, é entrega. Vocês viram ali o Omni Academy, que nasceu, né, sendo revisado por um Opus, mas nasceu com uma chinesa, nasceu com GLM 5.2, entendeu? Então, assim, tem coisas boas ali, né? Claro que não compete só a gente chegar aqui e lista e vai, entende? A operação. Uma das coisas que eu me preocupo bastante é com a questão de segurança do código, segurança do que está lá atrás acontecendo, né? Solicito também, falo para vocês, não criem somente as soluções de vocês, mas testem as soluções também. Aqui, nós temos na empresa uma camada de pentest, né? Temos um profissional formado em pentest, ou seja, né, credenciado para jogar, né, forte no mercado. A gente tem toda uma orquestração de time de pentest que é automática. Eu só passo o card, né, dizendo, vai. Ou seja, eu dou o site ou dou o IP e a partir daquele momento a camada toda acontece automática. Então, ou seja, são executados, se eu não me engano, 340, 350 testes
de todo o universo de pentest que pode ser possível, né? E nós já pegamos, por exemplo, projetos do Lovable que estava com banco de dados aberto. Né? Ou seja, o cara deixou passar, ou seja, a gente conseguiu recuperar lá de dentro, né, alguns telefones, algumas coisas que estavam lá. Pronto, estava lá. Ou seja, mas aquilo ali é de uso público, coisa e tal, e tudo mais. Tá, mas pode ser feito um injection lá dentro, né? Então, ou seja, prejudica o projeto. Né? Então, assim, testem também as suas ferramentas com relação a isso. Gente, buscar um agente de pentest na internet, baixar, né, um dockerzinho de um Kali Linux ali, e jogar para dentro, dizer, cara, testa o meu site, né, faz um teste de carga, alguma coisa, né, hoje, no nosso universo, é isso que está diferenciando a gente no final. Teste de invasão, de intrusão, teste de qualidade, teste de carga, ou seja, a gente levanta testes de carga aqui também e a gente consegue dizer, cara, teu serviço, tua VPS, aí, teu SaaS suporta aí 2.000 acessos tranquilo, entendeu? Por hora, tá? Então, ou seja, de novo, né, tudo isso pode ser feito com esse tipo de orquestração aqui. Se a gente estiver rodando, né, uma instrução de um Docker aqui e colocar um agente para orquestrar, ele vai spanando a gente de pentest aqui até para fazer teste. É isso aí. Poxa, tá rodando ainda, gente. Top, né? Eu acho que eu até vou publicar depois essa frutinha aqui, essa venda de fruta aqui, eu vou publicar depois. Tentando usar o outro. Tá, tem como usar, tá, Daniel, aqui, ó, tá? Tu pode trazer para cá, ó, o teu... Tá? Aqui é o motor do Hermes, tá? Não sei se seria isso, na verdade, que, né, que tu tá referenciando, tá? Mas aqui é o motor do Hermes, tá? Ou seja, não é o Hermes que está instalado na tua máquina, enfim, coisa e tal, tá? Mas é o motor do Hermes. Até se para a gente poder usar o Hermes em si aqui, a gente teria que ter um MCP do Hermes, alguma coisa assim, tá? Não vejo. Eu cheguei nesse projeto foi justamente por isso. Eu estava fazendo algo parecido. Eu vi o Maestre, só que eu não gostei do Maestre porque eu quero rodar algo no servidor, eu não quero rodar na minha máquina. Aí eu estava criando uma opção de Windows para o Maestre. Eu até comecei usando o Trauri, mas depois preferi o Electron, porque eu sou mais habituado com o Electron. E eu queria fazer uma maneira de acessar o Hermes da minha VPS usando um túnel. E foi isso que eu cheguei no seu projeto quando o Lenine me falou. Tem um projeto que eu acho que deve ser o que você está querendo. Não, bacana. Eu não consegui ainda terminar a parte que a gente tem aqui, ó. Dispositivos móveis, tá? Essa parte eu não consegui terminar ainda, tá? Mas a ideia é que tu tenha controle no celular, no aplicativo, né? No celular mesmo ali, o controle pareado, e ele te dê todos os paralelos que estão trabalhando, todos os agentes que estão trabalhando naquele momento, naquele projeto, tá? Se algum deles pedir permissão, tu aciona a permissão pelo próprio celular, tu diz vai, e aí ele vai seguir a operação, tá? Mas esse aqui eu não validei, esse projeto, aqui não validei ainda 100%, tá? Deixa eu, não tá ali, tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto, tá aqui. Tá, então, ó. Então tá pareado, né, com o celular, mas no paralelo 2, né, a gente tem o agente DevOps ali trabalhando, o orquestrador. Então, ó. Então aqui, né, como eu falei, eu não consegui ainda trazer para a tela do celular o que está rodando dentro do aplicativo, né, dentro do Canva, tá? Então aqui ele só me diz para parear. Então, ou seja, a ideia é que eu consiga passar um comando por aqui para ele poder resolver lá. Deixa eu ver aqui.
Aí tá travando, enfim, coisa e tal, ainda tem tá num betazinho ainda aqui na operação, né? Mas a ideia é exatamente essa. Deixa largar na VPS, deixa largar no projeto lá, rodando lá, né? E a operação, e aí, a partir disso, controla pelo celular, quando vocês larguem um PC, alguma coisa assim, né? Vai. É inspirado aonde? Cloud Code, Cloud Remote, Remote Control, algumas coisas mais nesse sentido, mas são coisas que eu também sinto dificuldade, né, de fazer controle. Como é? Então, assim, tem coisas que, por exemplo, eu sinto dificuldade, né, de ser avisado, por exemplo, né, se o processo terminou, se não terminou. Uma das coisas que eu tenho feito, né, diariamente, digamos assim, né, no dia a dia do processo, ou seja, na parte da noite também, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Amanhã, vou botar as roupas no fim. Vou comer alguma coisa de manhã. Provavelmente dar alguma coisa para eu comer. Aqui, ó. Eu tenho, né, um bot no Telegram, né, na operação. Então, ou seja, na parte da noite, eu deixo esse bot, né, rodando, tá? Ele vai operar, ele vai trabalhar, né? E eu vou deixar um cron a cada 5 minutos rodando cada projeto, analisando cada projeto, e aí ele vai verificando se ele realmente está trabalhando ou não, e ele vai passando as instruções, tá? Então, ou seja, como isso aqui está vinculado na minha máquina, no meu cloud, ó, Canva Teste, né? Está executando agora um trabalho, levou 30 mil tokens, Opus 4.8, né? Já tem 3.782.000 de cash, né? Na rodada ali. Né, o Claudio Lama Docs, que rodou agora para a gente, né, que vocês viram ali, tá? Tá trabalhando. E aqui o orquestrador tá fazendo todo o trabalho. Né? Então, ó, aqui rodou o Haiku, né, 4.5, agentes cloud, né, de exploração, dev, coder, tem mais as operações de mais para cima aqui tem aqui, ó, dispatches, né, do Olama, mais o químico, né, 2.7, 4 dispatches que ele fez, né, ou seja, o modelo Opus chamou o Olama, né, para fazer trabalho, né, então, ou seja, então a operação está fluindo, né, digamos assim, né, no dia a dia. E ali dentro do nosso Canva agora a gente só tem, né, os modelos aqui do cloud, então, a operação acontecendo. É isso, minha gente. Vamos encerrar, né? Já deu 2 horinhas de meet aí, né? De bate-papo, né? De demonstração de ferramenta. Acho que para quem está chegando vai ser uma boa conhecer tudo aí. Tá? Obrigado, Gessé. É isso. Tá, gente? Bom, quem não está no grupo do Beta Teste lá, entra no grupo do Beta Teste. Eu vou liberar lá umas 10, 12 chaves, 15 chaves lá de licença para o pessoal testar lá, entendeu? Então, fiquem à vontade aí para liberar todo o poder da ferramenta aí, tá? Forte abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa noite.